Boa noite, meus amigos, aqui quem está falando é o PFZ Trader e dando continuidade no nosso curso de Trader Iniciante, entramos agora na série, né, de padrões gráficos, e na última aula eu expliquei sobre o topo duplo, né? Hoje nós vamos falar do topo triplo, tá? Como funciona? Vamos lá. Vamos imaginar uma situação de gráfico assim, galera, ok? Ok? Vamos imaginar uma situação de gráfico assim. Então, se eu me deparar com uma situação de gráfico inicialmente desse jeito, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é traçar o que? A minha resistência, ok? Vou traçar a minha resistência e vou traçar o meu suporte, tá certo? Vou traçar o meu suporte aqui, ok? E logo em seguida vou traçar o que mais? Vou traçar a minha short também. Lembra da short lá? A minha LTA é ela que eu vou traçar, tá certo? Aqui, ó, traçando aqui, beleza. Então qual que é o nosso próximo movimento? Aqui nós fazemos uma venda, certo? Uma venda, nós fazemos aqui uma venda. Aqui nesse exato ponto nós fazemos o que? Uma compra. Uma compra, ok? Uma compra, né? Um call, correto? Porém, o nosso gráfico ele pode vir aqui, bater nessa linha que é a nossa LTA, e pode voltar a fazer isso aqui, ó. Pegar uma alta, vir tocar no nosso suporte, tá? Pode vir fazer isso e voltar aqui. Ele pode apresentar esse padrão, esse movimento. Então, se ele mostrar esse movimento, o que nós vamos fazer? Vamos traçar exatamente 50% desse range aqui, ó, 50% desse suporte e dessa resistência. Então nós vamos traçar uma linha aqui, ok? Então nós temos exatamente suporte e nossa resistência com essa linha no meio. Aqui continua sendo suporte, aqui virou resistência, mas como o gráfico está na parte de cima, aqui virou suporte e aqui resistência. Então nós dividimos esse range em duas partes. Então aonde tiver o gráfico nós vamos operar, tá certo? Ok? E você percebe que ele fez dois topos, ó. Ele fez o primeiro topo, né? Que foi esse aqui, que veio daqui até aqui. Esse é o primeiro topo que ele fez. E agora ele fez o segundo topo. Então eu tenho este topo aqui, dois topos, que nos permite fazer o que? Exatamente vendas, ok? Vendas, permite a gente fazer vendas, tá certo?
Mas vamos considerar que o nosso gráfico voltou aqui, ok? Veio aqui, fez essa outra perna e está descendo, tá certo? Vejam bem, ele fez um topo aqui, daqui ele veio para cá, voltou aqui, depois ele veio para cá, segundo toque aqui em cima, e agora ele tá fazendo, ele fez o terceiro toque. O terceiro toque que nos permite também fazer uma outra venda, tá certo? Nos permite fazer uma outra venda aqui, uma venda, ok? Nos permite fazer uma outra venda, mas ele formou 3 pontas, que é o topo triplo, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Se ele formou esse padrão de 3 pontas, encostou 3 vezes lá fazendo 3 montanhas assim, já é caracterizado um topo triplo, tá certo? Então, se eu tenho justamente essa formação aqui em cima, o que eu faço? Eu faço uma projeção do final desse topo triplo. Se ele teve justamente essa altura aqui, essa amplitude, ele vai se repetir aqui desse lado. Principalmente se ele fizer o quê? Se ele apresentar um rompimento. Se ele apresentar um rompimento, aí sim está caracterizado justamente o meu topo triplo. Olha aqui o rompimento. Se ele fizesse rompimento, eu posso esperar um pullback. Lembra lá do pullback? Que ele bate, ele rompe, bate, fazendo aqui, me dando uma entrada para uma venda. Uma venda. Aqui, bonitinho. E depois, com essa projeção aqui, eu sei que ele vai terminar meu gráfico aqui embaixo, voltando a encostar no meu suporte inicial. Então esse daqui é o topo triplo, tá? Topo triplo. E da mesma forma que a gente encontra numa alta, né? Porque foi sinalizado aqui que é uma alta, né? Mostrando justamente por essa linha de tendência de alta aqui, ó, que nós traçamos no começo, por uma alta, né? E depois ele lateralizou e voltou a descer aqui, considerando um rompimento também da nossa LTA. Nós podemos encontrar também esse padrão gráfico justamente numa queda. Vamos considerar essa situação aqui, ó. Tá certo? Quando deparamos com essa situação, qual que é o nosso primeiro instinto, né, como trader? É justamente traçar a nossa LTB, ok? Nossa LTB, saber para onde que o gráfico está indo e também traçar nosso suporte e nossa resistência, tá certo? Então o que a gente faz? Nós temos aqui o nosso suporte, e temos também a nossa resistência aqui, ó. Nossa resistência, certo? Tendo em consideração que o nosso gráfico está em queda, está descendo, qual é o próximo passo que a gente vai esperar que o gráfico faça? Encostar na nossa LTB, certo? Então, quando ele encostar, ele vem aqui, encostou no nosso suporte. Quando ele vem aqui encostar na nossa LTB, nós fazemos o que? Uma operação de venda, certo? Uma operação aqui de venda, ok? Uma operação de venda. Só que o que pode acontecer aqui, galera? Ele pode romper nossa linha. E ele romper na nossa linha, ele pode vir 50% desse movimento, desse range aqui, ó. Então, se ele vir 50% desse range,
você vai perder porque ele vai romper, ele vai continuar subindo, você vai perder porque você entrou num call aqui, tá? Por isso que é importante esperar a formação de um padrão de reversão aqui, ou até mesmo esperar pegar uma retração de vela, porque aqui é uma ação perigosa, que ele pode romper. Tá ali rompendo, ele vai mudar a tendência dele, que foi o caso que aconteceu aqui que eu estou mostrando, tá? Acontecendo essa situação, o que você vai fazer? Você vai catar, traçar 50% desse range, tá? Traçando uma segunda linha. Essa segunda linha, ela vai transformar, vai dividir justamente seu range em dois. Então você vai operar aonde o gráfico estiver. Neste caso aqui, o gráfico ele está na parte de cima. Então, se ele está na parte de cima, aqui vai ser meu suporte e aqui vai ser minha resistência. Então, bateu aqui, eu compro, bateu aqui, eu vendo, certo? E aí o que eu faço? Nessa situação aqui, eu entro com uma compra, tá certo? Porque suporte a gente faz o que? A gente compra em suporte. Lembra que a gente compra em suporte? Eu entro com uma compra aqui, ó, tá certo? E se meu gráfico voltar a bater na minha nova resistência, eu faço o quê? Eu faço uma venda, tá certo? Venda. Eu faço uma venda. Uma venda, ok? Faço uma venda. Então, tocou no meu suporte, eu compro. Tocou na minha resistência, eu vendo, tá certo? Só que vamos observar. Ele já formou 1, 2, 3 topos aqui. Então é topo duplo invertido, tá ok? Opa, se ele fez um topo duplo invertido e apresentar um rompimento nessa linha aqui, ó, ele apresentar um rompimento nessa linha, eu faço o quê? Eu pego essa projeção aqui inicial, certo? Da onde ele começou, e projeto ela aqui, desse outro lado. Porque ele teve o início, ele vai ter um fim, tá certo? Se ele teve esse começo e teve essa amplitude, eu posso projetar para esse outro lado, para ser o final desse topo triplo, tá certo? E aí o que eu faço? Se ele tiver um rompimento aqui, eu vou esperar justamente ele fazer um pullback. Lembra do pullback de novo? Um pullback, tá? Que ele vai tocar, como ele está na parte de cima, agora essa aqui virou meu suporte. Eu espero ele tocar no meu suporte, tá? Que é aqui, nesse ponto, ok? E nesse ponto eu faço o quê? Eu faço uma compra, certo, galera? Eu faço uma compra porque ele está fazendo um pullback. Por que pullback? Porque ele vai buscar a próxima máxima dele aqui, que é essa projeção, certo? Aqui, ó. Ele vai vir para cá, ok? Então é isso, galera. Esse padrão gráfico aqui, o topo triplo, ele se repete tanto quanto o topo duplo, tá? E você vai perceber ele quando ele romper as suas linhas de tendência, que é LTB e LTA. Assim que tiver um rompimento e ele respeitar seu suporte, sua resistência, você vai perceber a formação desse padrão, tá ok? Fique atento. Então, se você souber catar no ponto certo e entender esses rompimentos e pegar no pullback, vocês vão conseguir ter bastante êxito, tá bom, galera? Se tiver alguma dúvida, professor, não entendi direito, explica de novo. Vou fazer um outro vídeo tentando explicar de uma forma diferente, tá ok? E se tiver algum amigo aí que goste do conteúdo, que queira entrar no mercado financeiro, aprender a mexer com gráficos, com análise gráfica, opções binárias, indique o nosso canal, tá? Deixe o seu like, que é muito importante para nós, que ajuda a fortalecer o crescimento do canal, e clique aí no gostei, tá ok? Até a próxima e até mais.